Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Já pensou deixar tudo para trás e partir à descoberta do país e do mundo? Esta foi uma decisão em 2014 de Ana Maria Pinto, que hoje é a nossa convidada. Blogger e autora do livro com o mesmo nome, Time Off, alguém com experiência em viajar que nos pode deixar imensas dicas preciosas para quem vai de férias brevemente. Coloque as suas questões nos comentários deste live e responderemos em direto. Olá Ana, boa noite. Olá, boa noite. O teu percurso atualmente são as viagens, mas de matemática aplicada, a design, a marketing, que foi um longo percurso. Como é que surgiu esta ideia? Sim, é que de facto este tema das viagens, esta aventura recente, ele próprio já é uma grande viagem, porque eu já desde criança me recordo, já o meu avô paterno e já o meu pai sempre gostaram imenso de viajar e de passear. Não eram propriamente as viagens que nós hoje fazemos, com facilidade de andar de avião, mas eram aquelas viagens de conhecer o país, de passear. E o meu pai desde sempre, principalmente o meu pai e a minha mãe eram um bocadinho mais, porque claro, as mulheres veem as viagens com outros temas de logística, mas principalmente o meu pai nos incutia muito as viagens e os passeios como forma de conhecer e de desenvolver. E de facto, eu, embora concordo e suporto muito a ideia da formação académica, e é um facto, fiz matemática aplicada, depois investi no marketing através do mestrado e acho que de facto fiz um casamento perfeito, mas a verdadeira formação, hoje sou se calhar uma das mais importantes que eu possa dizer e avaliar da minha vida, foi este investimento nas viagens, porque é uma formação constante, permanente e é um prazer que tenho em cada viagem. E foi o que eu resolvi fazer, já que mudei de vida, voluntariamente achei que devia tirar muito mais tempo para mim e fazer coisas novas e diferentes, vamos viajar, porque já tirei matemática, já fiz um mestrado. Já não havia muito mais a fazer. Já não há muito a fazer por aí e de facto as viagens é uma formação espetacular e que nos acrescenta muito valor todos os dias. Ana, ainda há pouco estavas a dizer algo que é um bocadinho verdade. Antigamente fazer uma viagem era mesmo muito caro de avião. Atualmente os preços são um bocadinho muito mais acessíveis, não é? Como é que tu chegas quando vais viajar de avião, como é que tu fazes? Vais a uma agência, vais a sites específicos, a que sites é que tu visitas normalmente para viajar? Pois, isso é um tema importante e de facto é isso que eu acho que massificou hoje em dia o tema das viagens e felizmente, graças a Deus, há muita gente que viaja porque de facto está acessível e quem não viaja muitas vezes é porque não quer, porque está acessível, as viagens estão acessíveis para todas as pessoas. Eu confesso que geralmente procuro, em termos de agências, procuro os low cost, procuro os pacotes mais económicos e aqueles que têm preços mais acessíveis. Muitas vezes, claro, com a transportadora, como agora vou fazer aqui um bocadinho possível de publicidade, mas como a EasyJet, como a Ryanair, são mais atrativas, têm preços fantásticos, têm preços muitas vezes mais baixos e reduzidos do que preços de autocarro. É verdade. Eu vou daqui para Londres, muitas vezes consigo voos a 10 e a 15 euros e eu, se for daqui para o Porto, pago mais de autocarro. Por isso, eu geralmente pesquiso e recorro a, principalmente em termos de voos, agências que praticam e que trabalham com low costs. Claro, quando são voos de longo curso, não temos essas opções, mas procuro ir em alturas em mas vais a motores de busca de voos mais em conta? Sim, faço sempre comparações e ando 2 ou 3 semanas para decidir qual é que vou comprar. Até porque em 2 ou 3 semanas alteram muito os valores também, não é? Funciona como a bolsa, como as ações, e que é giríssimo, mas uma pessoa de um dia para o outro pode ganhar e perder 20, 30, 40, 50, 100 euros. É exatamente isso. Obriga-nos, para conseguirmos poupar dinheiro, claro, obriga-nos a uma pesquisa constante, porque há uma volatilidade de preços enorme. Gigante. E nós estamos aqui a falar um bocadinho também de viagens de avião, mas às vezes nem precisamos de viagens de avião, porque nós temos o privilégio de estarmos num país maravilhoso em que realmente tudo existe aqui, desde praias a monumentos, a cidades, há muita coisa para conhecer em Portugal, não é? Sim, e isto de facto é algo que eu partilho muitas vezes com as pessoas que me falam do time off e das viagens. Eu digo, eu já viajei, mas
muitas vezes o tema das viagens, nós não precisamos de ir para o outro lado do mundo e fazer viagens enormes e de muitas horas e que envolvam muitos custos. Nós podemos viajar e podemos passear no nosso país e temos encantos que eu não conhecia, confesso que também só conheci neste período, porque tenho mais disponibilidade de tempo para explorar e para desfrutar, e que eu não conhecia, e fantásticos e gratuitos, muitos deles gratuitos. Nós temos as aldeias históricas de Portugal, que são encantadoras. A aldeia de Piódão, que muita gente, muito português não conhece, é encantadora. A aldeia de Trancoso. Para quem não tem vertigens nos acessos, não é? Porque realmente aquilo é uma vista panorâmica até chegar lá também. É, exatamente. Claro que eu estou a falar aqui das aldeias históricas, mas existem imensos monumentos que... Tu viajas muito em Portugal. Qual era assim qual é... Se calhar é difícil identificar apenas um, mas qual era um dos lugares de sonho que tu identificarias no nosso país? É assim, eu que vou puxar a brasa à minha sardinha. Em Noite de Santo António eu vou eleger o Norte, a região do Douro, e vou ser muito específica, que são as aldeias vinhateiras, que é um projeto que engloba 6 aldeias da região do Douro e que são aldeias muito especiais, e eu vou ter que falar de Ocanha, porque Ocanha é uma aldeia de sonho. É chegar a uma aldeia muito rural, mas com uma paisagem fabulosa, em pleno Douro, e que tem uma torre e uma ponte medieval que são um autêntico sonho e que toda a gente pode visitar. Pode subir à torre, dentro da torre tem a possibilidade de ler informação e ler conteúdos sobre a ponte medieval e sobre a história daquela torre, e depois é uma paisagem, é uma aldeia em calceta rural arranjada, as casas arranjadas, casas portuguesas, e sentir paz, tranquilidade, e é viver o nosso Portugal muitas vezes que muita gente não conhece, mas de uma forma super feliz e saudável. E já falando nas aldeias vinhateiras, e está ali a 5, 6 quilómetros uma aldeia também vinhateira, que é Salzedas, tudo pertencente ao Concelho de Tarouca e Distrito de Viseu. São locais de sonho. Particularmente eu gostei imenso. A visitar, portanto. Sim, senhora, a visitar. E no mundo? No mundo, é assim, aqui vamos mesmo para o outro lado do mundo. Vamos para a Ásia e para a Indonésia. Eu estive um mês em Bali e eu gostei imenso da cidade do Ubud, porque já é afastado do mar, é o interior de Bali, mas é o interior bosque, é aquele bosque saudável, fresco, verde, e depois com os macacos, com os macaquinhos na rua, e com imerso de arte, aquela arte de Bali, das miçangas, dos tecidos, das telas. Nós vemos tudo isso na rua e de forma feliz, alegre, e aquela parte... Bali tem muito isso, a felicidade, as flores, a harmonia, não é? O lado espiritual, ali em Ubud vive-se isso, aquele lado espiritual, aquela crença que eles têm, as ofrendas que eles fazem diariamente, as vestes que usam, tudo aquilo é de respeitar e de arrepiar. É lindo, eu adorei. E transforma uma pessoa, não é só uma ideia, transforma para melhor. E embora não estejamos com clima para isso, que continua a fazer caretas o tempo, uma praia. É assim, a praia é já direto, eu adoro o guincho. Tenho muita razão de queixa do guincho e não vou lá assim tantas vezes por causa do vento. Exato. É preciso ter sorte, não é? Mas a praia em si... É preciso ter sorte, é mesmo isso. Mas a praia em si reúne aquilo que eu gosto imenso, que é mar e serra. É que tem ali... concentra forças fantásticas e que é difícil de ter e naturais, porque ali é tudo ainda muito natural, não está desenvolvido, está assim há anos e anos, e é por isso que é bonito. E depois tem o mar, que eu também gosto. O mar nem sempre se consegue entrar com aquelas ondas, mas é uma praia fantástica. Eu tenho excelentes recordações da Praia do Guincho. Claro que nem sempre o vento ajuda, mas para mim é uma praia. Mas nós temos imensas em Portugal. É um facto. É difícil eleger uma. Há quem venha cá de propósito para fazer férias de praia, não é? Pois, porque temos e uma cidade? É assim, cidade... Eu vou falar de Londres, porque de facto foi uma cidade onde eu já vivi há alguns meses e que conheci muito bem. O engraçado é que eu vou do 8 para 80, eu falo de aldeias, de espaços muito rurais, e depois falo de meios muito urbanos. E de facto, Londres é
se calhar o centro assim da Europa e o centro do movimento e da confusão, e é completamente o oposto do mundo rural, que eu também gosto. Mas Londres, aquela ideia que as pessoas falam muito, em cada 9 pessoas que encontramos na cidade, 7 são estrangeiras, eu não as contei, nem andei lá para fazer essas estatísticas, mas é um facto. É esse mix cultural que dá e que acrescenta valor à cidade, e quem vive lá e quem viaja e passeia desfruta, porque é uma adrenalina, é uma agitação. E tem um aspecto muito importante, que é os museus, os espaços de cultura e de arte, grande parte são gratuitos. Numa cidade em que quase o ar que respiramos pagamos, porque é uma cidade muito cara, ter espaços de cultura, e se calhar alguns dos museus mais importantes do mundo, não se pagar é uma grande mais-valia, por isso... Em Lisboa, por exemplo, muitas pessoas dizem que não visitam museus porque os museus são caros, mas, por exemplo, ao domingo de manhã eles também são todos gratuitos. E as pessoas às vezes não vão porque ou desconhecem ou porque querem ficar até mais tarde, mas há sempre também alguma possibilidade de conhecer. As pessoas têm que estar um bocadinho mais atentas também às ofertas, se calhar, não achas? Sim, falta de informação. Muitas vezes também é. Eu acho que ainda há falta de informação. E o facto de se colocar limitações... Claro. Eu há 3 dias, estive no Palácio da Pena, fui ao Castelo dos Mouros e por acaso até tive um seguidor do blog que me falou, peça para baixar os preços de acesso. E eu disse, se tivesse poder, eu não podia para baixar, eu pedia para isentar, principalmente aos portugueses, porque felizmente, acho eu, sem saber, mas a bilheteira será alimentada por grande parte de estrangeiros, felizmente, e os portugueses mereceriam visitar os nossos monumentos de forma gratuita, ou então, se calhar, como estavas a dizer, muitas vezes o facto de o domingo permitirem a entrada gratuita, muitas vezes as pessoas também podem não saber. E estes monumentos específicos, não sei se têm esta exceção. Claro. Mas é uma pena, sim. E estavas a falar do teu blog, que não gostaria que viesses cá sem falar um bocadinho do teu blog e também do teu livro. Estiveste este fim de semana na Feira do Livro a autografar essa obra. E como é que surge essa ideia de compilares 86 crónicas num livro? Pois, esta ideia surge precisamente do blog. O Time Off surgiu ao final de um período alargado, quase 3 anos, em que eu ia tirando fotos, eu ia fazendo, mas nunca pensando que isto iria originar um blog ou com esse propósito. Mas ia tirando fotos, ia fazendo passeios e as pessoas muitas vezes perguntavam, mas como é que tu passas o tempo, o que é que tu fazes? E eu associar com as fotos, muitas vezes tinha histórias e ia partilhando com amigos e família. E o engraçado é que eu também gosto. E hoje em dia as tecnologias estão aí, não é? E estão em força. E as pessoas começaram a dizer, devias ter partilhar as fotos e as tuas histórias nas redes sociais, dar mais informação e quem sabe fazer um blog. E eu, nem a tarde nem a cedo. Apesar de ser uma ideia que fui inicialmente um bocadinho, travei ali um bocadinho e não fui logo, mas nem a tarde nem a cedo. Vamos a isso. Comecei a escrever no blog e a partilhar e, surpreendentemente, aquilo durante o primeiro mês teve logo muitas visualizações e eu achei, isto afinal interessa e se calhar posso investir nisto. Investir e continuar a partilhar e a fazer time-offs já com uma vertente de usar o blog. Passado 2 ou 3 meses, muita gente, tu podias escrever um livro, tinha jeito para escrever um livro, se escreveres um livro, compro-te. Eu agora quero que o comprem mesmo. Mas foi fácil a editora contactar e partirmos para o livro, porque as crónicas já estavam no blog, foi feito um pequeno ajuste, uma revisão, mas foi precisamente pegar nas crónicas do blog e colocá-las aqui no livro. O livro, nos dias de hoje, é um tema porque, de facto, há muitas redes sociais e, se calhar, há muita gente que lê as crónicas no blog e não precisa do livro. Mas também há ainda muita gente que gosta de ter o livro e que é um produto, o blog, nós não podemos pegar, não é? É verdade. E, felizmente, estive na Feira do Livro de Lisboa a dar autógrafos neste domingo e o livro também ainda está lá até amanhã, por isso, se quiserem apareçam. E a tua editora, queres falar um bocadinho? A minha editora é Chiado Books e está lá. E
E vais estar lá até amanhã. Até amanhã, por isso apareçam, que é Claro. com todo gosto, porque também dou autógrafo. Não, Pois, mas foi sabes que eu falo por mim, que eu tenho algum interesse em viagens, gosto muito de viajar, e o teu foge um bocadinho à normalidade, porque falas muito primeiro de Portugal. E acabas por falar muito em histórias muito específicas. Por exemplo, quando estiveste em Bali, que falaste de um casamento. Portanto, tudo isto são particularidades que nós não encontramos quando vamos à procura de umas dicas só realmente num blog assim tão pessoal. Por exemplo, esse do casamento foi algo que eu achei muito engraçado. Queres falar um bocadinho sobre essa história? Posso falar? Sim, de facto é isso. Eu falo um bocadinho de mim e falo de temas específicos. Foi interessantíssimo porque eu estava numa praia, numa zona da ilha até muito deserta, e de repente vejo que há ali preparativos para uma festa, e que não era uma festa qualquer, era um casamento, que é sempre um tema muito atraente, principalmente para nós mulheres. Mas o mais engraçado, e eu como curiosa que sou, o mais engraçado foi perceber ali a cultura deles e como é que eles veem o casamento. Que foi, eu estava entre mergulhos e a toalha, e o casamento ia ser precisamente ali junto à praia, e eu percebo que chegam algumas amigas da noiva, e eu vejo que a noiva era bastante jovem. E em conversa, para tentar perceber a cultura, não que eu quisesse ser convidada para a festa, mas para também tentar passar um bocadinho o tempo e perceber a cultura, percebi que as mulheres na Indonésia, no máximo, casam até aos 22 anos. E esta foi uma história que eu achava interessantíssima partilhar, e naquele caso a noiva tinha 17 ou 18 anos, que eu achava interessante partilhar, porque a partir daí eu não tive coragem de dizer a minha idade em Bali, ainda não era casada, porque são estas experiências e particularidades que eu acho giras partilhar, porque... É a diferença das culturas, não é? Exatamente. E é giro, e porque é curioso. A conversa não parou ali, claro, continuamos a falar, mas achei, bem, de facto, nós atualmente na Europa e aqui em Portugal sabemos que não há temas com a idade. Sim. E uma mulher aos 35, 36 não é um choque não estar casada, mas lá é impossível, não faz parte da cultura deles, no máximo é aos 22. Mas isso é todo o espetáculo em volta da festa é interessantíssimo e é diferente, vem de outra forma. Já agora aproveito para te dizer que comentaram a tua resposta sobre as praias, a Maria Manuela Pinto, que diz as praias do Norte são igualmente fantásticas. No Norte, identificas alguma assim especificamente? Vou ter que identificar, claro, a praia da Póvoa de Varzim e a praia das Caxinas, porque foi onde passei muito da minha infância, com a família, com os primos, com os irmãos. E, claro, a Póvoa de Varzim, apesar da água ser muito fria, é uma praia, para mim, que associa-se às memórias, terá sempre um significado muito especial, para além de ser uma praia espetacular. E o que é que achas de férias num resort? E assim, eu vou confessar, eu nunca fiz. Calculado. Ainda assim. Mas depois, a tua pergunta também foi o que é que eu acho. Por isso, porquê que eu também nunca fiz? Porque precisamente por enquanto, não me atrai muito. Eu vejo muitas vantagens. Numas férias, num resort, vejo vantagens de ter ali tudo concentrado, as atividades, tudo, e não nos obrigar a ter muitos trabalhos e grandes deslocações, porque se uma pessoa quer férias, quer descansar e quer ter pouco trabalho, e ali está tudo concentrado. É um facto que o resort tem muitos aspectos positivos. E tem mas a parte cultural quase não existe, não é? Exatamente. Estamos ali protegidos de tudo o resto. É isso mesmo. Se calhar um dia mais tarde, mas por enquanto ainda não me atrai esse tipo de férias. E dos locais que tu conheces, qual é que achas que tem melhor qualidade versus preço e segurança? É assim, eu vou falar aqui um bocadinho na Europa, que conheço bastante bem. Elsa, Portugal continua a ser um país, e não é à toa que nós vemos que estamos completamente invadidos. Eu circulo pelas ruas de Lisboa, vejo os elétricos completamente cheios de gente, é difícil apanhar o 28, é difícil apanhar o 25, porque vêm cheios, estamos invadidos de turistas, isto tem que ter uma justificação. Portugal continua a ser um país fantástico para fazer turismo, para viajar, para passear, porque tem
clima, infelizmente nestes dias está contra Sim, nós, é típico. mas é uma exceção, Claro. Não faz parte do clima padrão de Portugal. Sim. Tem clima, tem muito boa comida, tem uma cozinha espetacular e depois tem o preço e a segurança que não se paga, não é? O facto de conseguirmos fazer umas férias espetaculares sem ter que gastar muito dinheiro e seguras, isso ninguém paga, não é? Felizmente Portugal ainda é um país muito seguro. Nós sabemos que países bem próximos, acontece. sim, os temas do terrorismo hoje em dia e com o risco que Tu existe. já alguma vez deixaste de fazer uma viagem por questões de segurança que já tinhas previsto e depois resolveste não ir ou por problemas políticos existentes no país já deixaste? Confesso que não, mas o tema dos atentados em Paris, em Londres, faz-me pensar mais enquanto planeio ou penso em fazer uma viagem. Faz-me pensar, porque conforme estão lá aquelas pessoas, podia estar eu. E já começo a pensar mais. E seguros de viagem fazes? Faço. Confesso que não faço sempre. Depende do destino, depende do tempo que vou estar a viajar. É lógico que indo para, por exemplo, aqui para a África, para Marrakech ou se calhar para a Indonésia, nós sabemos que lá os serviços de saúde ou o risco inerente à viagem com certeza é superior do que aqui na Europa. Aí não abdico de fazer um seguro. Para destinos mais próximos, em que conheço, em que vejo que o risco é inferior, depende, mas posso tomar uma decisão muito mais ponderada e se calhar até abdicar do seguro. Aí depende muito do destino. Claro. E Airbnb, hotéis ou hostels? Hotéis. É assim, hostels, quero-me aventurar, porque o tema da partilha é uma verdadeira aventura. Viajas sozinha, portanto, também... É uma verdadeira aventura que eu quero concretizar no curto prazo, porque acho que também deve ser muito interessante, mas felizmente até tenho conseguido conciliar, sem gastar muito dinheiro, hotéis em que consigo ter a minha privacidade e dormir no meu espaço sem ter que partilhar. Mas também, como disse, consigo felizmente conciliar ali um preço relativamente acessível. Os hostels ainda não me aventurei. O Airbnb faço pesquisa, confesso, antes de concretizar, faço pesquisa, mas uso um forte concorrente que tem sido muito credível até agora e que geralmente é sempre lá que termino a concretizar a compra, que é através do Booking, que é através do Booking e é por aí. Que costumas viajar. É. E quando visitas um local, isto será um bocadinho a pergunta mais para quando viajas para fora do país, compras guias de viagem ou vais para locais que não sejam nada turísticos e procuras dicas noutros sites? É assim. Felizmente hoje em dia há tanta informação, há tantos conteúdos, há tantos bloggers profissionais no tema. É assim, eles dão-nos a papinha toda, eles explicam-nos tudo, eles dão-nos dicas. Eles só nos falta fazerem a mala para viajar, porque partilham tudo e mais alguma coisa que eu acho quase desnecessário. Não é desnecessário, é sempre um complemento, o guia de viagem, mas já não é como antigamente, porque nós já temos a informação toda digital. Nós procuramos nas redes sociais, já há imensos bloggers, mesmo portugueses, que é a Alma do Viajante, o João Leitão e Viagens, o Queres Viajar Comigo, há imensos que partilham muita informação e eu confesso que não tenho comprado, ultimamente que não tenho comprado guias, porque os consulto. Eles têm lá a informação toda e depois têm a vantagem de ter isso que acabaste de referir, que é, têm temas relacionados com a popularidade do destino, isto é, não vamos só, eu dou o exemplo, por exemplo, de Veneza, só para a Praça de São Pedro, vamos para os canais mais remotos, vamos ver outra Veneza, que não é aquele que todo o turista procura e que para mim até foi o mais especial. E isso nos guias de viagem geralmente não está. Claro. E
E acrescenta muito valor também conhecer aquilo que não é tão popular, porque é aí que nós entramos na cultura do destino. Temos aqui, não é bem uma pergunta, mas é a Gina Barreto que pergunta, então o resort em Marrakech. Não sei se alguma vez estiveste em algum resort e que segue o teu blog. Já estiveste alguma vez? Sim, eu por acaso estive em Marrakech e foi numa espécie de resort. Pronto, tens seguidores atentos. Tenho seguidores atentos, sim. Sim, mas não foi aquele padrão, porque sim, do tudo incluído. Exatamente, e tinha possibilidade de sair, mas de facto tenho seguidores bem atentos. Nós estamos mesmo aqui a entrar já na reta final. Gostaria que deixasses só umas notas finais para quem vai viajar que tu queiras deixar. É assim, antes de mais, claro, desejar muito boas férias, que é o que toda a gente precisa. E eu diria, como é lógico, aqui uma sugestão, como defensora que sou do nosso país, que é viagem cá dentro. Isto já é uma máxima muito usada, mas é viagem cá dentro. Nós temos muitos monumentos, temos muitas aldeias, temos muitos castelos, temos muitas fortificações espalhadas, escondidas, mas para ser exploradas e que vão adorar conhecer. Eu estou a adorar conhecer. Por isso, é uma sugestão, viajar cá dentro, porque temos muito, muito para conhecer e bom, e não exigindo necessariamente gastar dinheiro, que também é muito importante. E comprem também o teu livro, Comprem também o meu livro e já agora sigam-me no Facebook, Time of Ana Maria Pinto, sigam-me no Instagram, Time of Ana Maria Pinto, e feedback sobre o meu trabalho. Terás com certeza. Ana, foi um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada. E chegámos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Banco e saiba quando será o próximo programa e qual o tema escolhido. Contamos sempre consigo desse lado.